Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta, iniciando hoje o nosso terceiro bimestre, e com ele o estudo de um momento da literatura que foi bastante relevante para algumas transformações, para aquilo que a gente tem de referência de poesia hoje, né, de poesia, de manifestação artística, que foi o grande evento, que foi muito importante para a renovação da nossa literatura. Esse evento foi a Semana de Arte Moderna, e na sequência da Semana de Arte Moderna, a gente estuda uma outra escola bastante extensa, que é o modernismo. É uma escola que está dividida em 3 períodos, então, na sequência da Semana de Arte Moderna, a gente estuda modernismo primeira fase, modernismo segunda fase, poesia e prosa, dividido em 2 capítulos, modernismo terceira fase, modernismo, poesia. Então, assim, são muitas informações, a gente tem muitos autores, muitas características, muitas obras aí pela frente. E a gente inicia hoje com o estudo desse grande evento, né, da Semana de Arte Moderna. O que é importante para vocês hoje aprenderem? Nossa aula hoje vai ser bem curtinha, eu vou apenas estar apresentando para vocês e vou me ater apenas à primeira e segunda página do livro, para que a gente inicie bem calmamente, bem tranquilamente, tenha, na verdade, hoje uma noção do que vem a ser. E que é relevante? Vocês entenderem o que foi a Semana de Arte Moderna, qual foi o seu objetivo, qual foi a sua simbologia, quem foram os participantes. Então, são nomes que são muito importantes. Antes que vocês me perguntem, professor, é importante aprender esse nome para a prova? Todos os nomes que a gente citar aqui com vocês, que a gente estudar aqui com vocês, são importantes. Então, a gente vai estar conhecendo aí quem são esses participantes, mas antes a gente vai ver o contexto histórico, o que acontecia na sociedade, no mundo social e político, que influencia o pensamento, o desejo de transformação dessas pessoas, desses participantes, desses artistas. Na verdade, não foram só os poetas ou escritores, foram vários artistas que se reuniram fazendo esse evento, como músicos, como artistas plásticos, pintores, arquitetos. Então, a gente estuda o contexto histórico para entender um pouquinho a mentalidade dessas pessoas, o que eles vieram propor, o que eles tinham em mente. Vamos entender o que foi esse evento, né? O que ele significou, o que ele simbolizou, quando que ele aconteceu, qual a sua duração, o que aconteceu nesse evento, para depois a gente estudar os principais participantes. Não tem como estudar todos, são muitas pessoas envolvidas, mas a gente estuda aqui os principais participantes. A gente conhece algumas características desse período, né? Todo período ele tem as suas características, para a gente passar para os movimentos primitivistas. Aí, nesses movimentos, a gente vai conhecer aquilo que é reflexo da Semana de Arte Moderna, por alguns manifestos, alguns movimentos que surgiram. Para depois a gente começar a estudar o modernismo, primeira, segunda e terceira fase, tá bom? Então, eu convido vocês a abrirem o livro de vocês, para que vocês possam me acompanhar direitinho. Aí, na página 93, eu vou pegar o material aqui para a gente. Tá aqui. O nosso start traz a leitura de 2 textos, em que a gente vai conhecer um pouco sobre a história da Semana de Arte Moderna que aconteceu na cidade de São Paulo, né? Bom, o primeiro texto é um texto que foi escrito pela Universidade do portal da Unicamp, e esse texto fala o seguinte: para a escritora e professora de teoria literária da Unicamp, Maria Eugênia Boaventura, a Semana de 22 não teria tanta importância sozinha. O que a tornou importante, afirma a pesquisadora, foram as mudanças que o evento provocou na vida cultural e intelectual de São Paulo. Então, a gente já tem aqui uma noção de que esse momento que é chamado de a Semana de Arte Moderna em São Paulo foi um evento que aconteceu ali em São Paulo, e a gente imagina o que aconteceu durante uma semana, mas a gente vai, ao longo dos estudos, perceber que ela teve a duração apenas de 3 dias, porque esse movimento foi considerado muito ousado para a época, muito irreverente, ele dividia opiniões, e os artistas meio que desistiram dessa duração de uma semana, e ele acabou acontecendo apenas durante 3 dias. A semana teve sentido a partir do momento em que estimulou uma vida cultural interessante. Ou seja, propôs uma mudança, o pensamento das pessoas vinha mudando porque acontecia muitos fatos, por exemplo, prenúncios da Primeira Guerra Mundial, a própria Primeira Guerra Mundial, e o pensamento das pessoas modificou-se. Então, com isso, eu acho que precisava de uma mudança também.
Fundamentada em publicações jornalísticas de 1922, Maria Eugênia falou sobre o clima de consagrações e aversões à semana, que, na opinião dela, apesar de ter sido promovida por um grupo pequeno de intelectuais e artistas, foi responsável por uma mudança notória de comportamento, entre elas a renovação da linguagem artística, na época saturada de parnasianismos de segunda mão. Então, a gente percebe que a Semana de Arte Moderna foi um evento promovido não só por artistas, mas tinha participação também de alguns intelectuais paulistas. E a principal mudança proposta nesse evento foi a questão da renovação da linguagem artística, que agora passa a ser coloquial e irônica, não mais reverente, erudita, clássica e formal como era antigamente. Até porque o parnasianismo seguia os preceitos clássicos, então a linguagem era muito formal, havia uma preocupação com a estrutura e com a linguagem do texto. Essa preocupação ela perde espaço aqui com a Semana de Arte Moderna. Então não houve, em termos de literatura, nada revolucionário ou moderno na semana. Questiono. Oswald de Andrade, por exemplo, leu um trecho de Os Condenados. Mas a professora garante que, mesmo assim, eles conseguiram mostrar o que estava sendo produzido em termos em São Paulo. A semana, para a escritora, foi um marco X na vida intelectual de São Paulo. O ano de 1922 foi responsável pela construção da modernidade no Brasil ao instaurar efetivamente a vida cultural na cidade. Um dos objetivos do evento, a seu ver, era fazer com que São Paulo tomasse a dianteira e assumisse a vida cultural do país. São Paulo, durante muito tempo, foi considerado berço, grande centro cultural, e ainda hoje é, né? Tanto que algumas escolas, como o simbolismo, por exemplo, não tiveram grande notoriedade exatamente por não terem se originado, não terem se desenvolvido na cidade de São Paulo, mas sim no sul e no interior de Minas. Mais especificamente na região sul e no interior de Minas. Então, assim, a Semana de Arte Moderna foi um evento importantíssimo, mas que teve grande notoriedade porque ela estava num lugar, num espaço de grande disseminação de arte, que valorizava a arte, onde tinha muitos intelectuais voltados para a arte. Se não tivesse quem a recebesse, ela não teria grande notoriedade. Um dos objetivos do evento, a seu ver, era fazer com que São Paulo tomasse a dianteira e assumisse a vida cultural do país. Mais que isso, promoveu a união entre as elites cultural e social brasileiras, que estimularam uma série de novas medidas interessantes, como o projeto de museus, universidades, jornais importantes, partidos políticos e muitas outras inaugurações, como, por exemplo, casas de espetáculo, né, teatro e tal. Aqui, o próximo texto, que é o texto 2, é um texto de Manuel Bandeira, que a gente encontra no livro Libertinagem. Esse poema se chama Poema Tirado de uma Notícia de Jornal. Percebam que ele é um texto totalmente diferente de um texto parnasiano. E a gente vai conhecer bem, vai entender bem essas características quando a gente analisar a atividade que a gente tem na página seguinte. O texto diz assim: João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, num barraco sem número. Uma noite ele chegou no bar 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou, depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Vamos lá, o questionamento, e a gente vai entender quais são essas principais características aqui. Bom, com base na leitura dos textos, responda as questões propostas. A primeira questão diz assim: de acordo com as ideias do texto 1, qual a importância da Semana de Arte Moderna para o cenário da cultura brasileira? A gente viu que esse texto da Unicamp, ele traz muitas informações sobre a Semana de Arte Moderna, mas lá no finalzinho é que ele fala dessa importância. Quando diz assim, de acordo com o texto, a Semana de Arte Moderna alavancou a vida cultural do país, que era o objetivo. Eu consigo ver isso aqui lá no finalzinho. No último parágrafo, um dos objetivos, a seu ver, era que São Paulo tomasse a dianteira da vida cultural do país. Mais que isso, promoveu a união entre as elites cultural e social brasileiras, que estimulou... Aí aqui diz assim: além de promover a união entre as elites cultural e social brasileiras, que estimularam as seguintes medidas: projetos de museus, universidades, jornais importantes, partidos partidários, políticos. Tá? Então, tá aí. A segunda questão fala especificamente sobre características do modernismo que eu consigo identificar no texto 2. Quais seriam essas principais características? Gente, olha para o texto. A gente volta lá a resposta, mas você olhando assim para o texto, você percebe que ele tem uma estrutura totalmente diferente. O primeiro verso, ele é enorme. O segundo verso já é menor, o terceiro, o quarto e o quinto verso tem apenas uma palavra, e o último texto
é um pouco maior que o último verso, é um pouco maior que o segundo. O que era inaceitável no parnasianismo, porque a gente percebe que no parnasianismo havia uma preocupação com a métrica, com o número do verso, ou seja, com o tamanho dele, de forma que ele fosse muito semelhante, ou seja, todos os versos deveriam possuir 10 ou 12 sílabas métricas. Então, eu consigo perceber também que aqui esse texto ele não está dividido em estrofes. Ele é um texto que tem até uma certa mistura de gênero textual, porque ao mesmo tempo parece que eu estou lendo uma narração, é um poema, o próprio título já chama Poema Tirado de uma Notícia de Jornal. É um poema, mas ao mesmo tempo, ao ler esse poema, a sensação de que eu estou lendo uma narração, uma reportagem, quando João Gostoso era carregador de Feira Livre, até o uso do verbo no passado nos remete a essa questão da narração. E depois a gente vai vendo que existem versos soltos. Então, a primeira característica que eu percebo, versos livres e brancos, ou seja, versos sem métricas e sem rimas. O que mais que eu percebo aqui? Discurso não linear, mescla de gêneros textuais, ou seja, poesia e narração. Linguagem coloquial, ou seja, não há nenhuma preocupação com as regras gramaticais, porque eu percebo que praticamente não há pontuação. O único ponto que eu percebo nesse texto é o último pontozinho, o ponto final, mas eu não tenho vírgula, eu não tenho versos aqui. Até quando eu vou ler o primeiro verso para o segundo, a gente tem que já ter uma leitura prévia, senão a gente vai fazer uma leitura com uma entonação, uma pontuação errada, porque é proposital. Né? A ideia da velocidade, da pressa, da agilidade, não é nem da questão da pressa, da agilidade, de eu fazer um texto também que seja curto, que todo mundo consiga ler. Sabe aquela linguagem de propaganda que eu consigo ler rapidamente sem precisar ficar sentado, passando horas lendo ela? Então, a ideia era essa, fazer algo que fosse mais de acordo com o contexto atual. As pessoas têm muito mais o que fazer agora, tem muito mais entretenimento. Então, a ideia é fazer algo que seja lido, né, que seja gostoso de ler também, de uma maneira rápida. A terceira questão, ela pede que vocês façam uma pesquisa de poemas para que vocês possam fazer uma comparação. Só para que vocês tenham uma ideia, perdão, para que vocês tenham uma ideia, a comparação aqui é com um dos principais poemas mais rígidos da literatura, que são os poemas parnasianos. Então, a ideia é que você pesquise poemas parnasianos, compare com o poema modernista. Para quê? Para que você possa sentir a diferença, principalmente entre a estrutura dos textos. A gente vai perceber que os poemas parnasianos, a maioria deles são sonetos, ou seja, tem uma forma fixa de 2 quartetos, 2 tercetos, que eles têm sílabas métricas de 10 ou 12 sílabas. A gente vai ver a questão da linguagem moderna, rebuscada, enquanto que a poesia parnasiana imitava os modelos clássicos. Então, a gente vai perceber aqui uma diferença bem notória. Então, se vocês tiverem um tempinho, leiam 1 ou 2 poemas mais antigos, simbolistas, parnasianos, e procure ler um poema moderno. Moderno também é a pintura. Por exemplo, aqui nessa página, a gente não pode deixar de lado essa grande obra de Anita Malfatti, que se chama A Boba, uma obra em que ela inova na questão da cor. Ela ousa, as cores aqui elas são mais vivas, tem contornos fortes, olha o contorno dos olhos, e ela usa esse amarelo. Inclusive, se a gente assistir um trechinho da minissérie Um Só Coração, na próxima aula eu trago para vocês, a gente vai perceber que um dos participantes, um dos telespectadores, na verdade, ele fala do excesso do amarelo. Ele critica, ele não fala, ele critica, esnoba o excesso de amarelo. E uma outra questão é o protagonismo da mulher. A Anitta, ela inaugura a questão da linguagem artística, protagonizando não só uma mulher, mas uma mulher com deficiência intelectual, que é a Boba. Então, ela traz à tona uma imagem cubista, né, que traz aí cores cromáticas bem delineadas, com linhas negras, a maioria delas diagonais, e a gente percebe aí uma aplicação bastante irregular da cor. Na questão da pessoa, a gente vê a fisionomia e a expressão anormal e vaga, que é ressaltada por traços negros, segundo a estética expressionista do Irracional Desarmão. Tá? Então, a gente não poderia deixar de falar também dessa participação na pintura da Anita Malfatti, que foi bem resistente, né? Ela só cede a sua participação a partir de muita insistência de Oswald e Mário de Andrade. Então, por hoje eu vou ficar por aqui, apenas apresentando aqui características. E esses 2 textos pré-modernistas fizeram uma contextualização, uma associação com o nosso conteúdo que vai ser
trabalhado mais profundamente na próxima semana, que é a Semana de Arte Moderna, onde a gente pode, aqui por essa orientação, perceber que nós vamos estudar, além da Semana de Arte Moderna, os movimentos primitivistas e modernismo da primeira geração. Eu vou dividir bem direitinho para que a gente tenha uma aula bem equilibrada, que não fique cansativo e nem carregado de muitas informações, mas que vocês consigam assimilar o máximo possível. Um abraço no coração, um beijo no coração, um abraço em vocês e até a próxima.